Olá, criptomaníacos! Hoje seria um vídeo de análise de gráfico do Bitcoin, mas o preço não está se mexendo. Como eu falei para vocês, enquanto não sair daquele triângulo, o preço tende a lateralizar, continuar andando de lado sem muita variação. Mas eu acredito que na virada do mês, ali para o dia 1 ou 2, a gente vai estar chegando ali no limite do triângulo e o preço vai precisar tomar uma decisão para subir ou para cair. Então está bem próximo de ter uma definição no preço do Bitcoin. Mas até lá, não nos faltam notícias para a gente comentar no mercado. A última que saiu é do ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, afirmando que o Bitcoin precisa ser regulamentado para ter alguma chance no mercado. Será mesmo? Vamos descobrir logo após a vinheta. O ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Franco, declarou ontem, durante o evento Block Trends, de que o Bitcoin precisa ser regulado para ter alguma chance. Antes de analisarmos quais os motivos por trás dessa afirmação, vamos entender quem é Gustavo Franco. Ele passa aqui um ar de sabedoria com seu terno, sua mãozinha no óculos. Muitas pessoas se deixam enganar por uma imagem como essa, autoridade. As pessoas gostam de autoridade, né? Gustavo Franco, como vocês podem ver no Wikipedia, ele é um economista e foi um dos responsáveis pela criação e implementação do Plano Real. Como seria de se esperar, ele foi filiado a alguns partidos políticos, principalmente o PSDB, por 28 anos, e atualmente é filiado ao Partido Novo, ou seja, faz parte aí da conhecida máfia brasileira. Não é a primeira vez que Gustavo Franco menciona Bitcoin em suas declarações. Se a gente voltar no ano passado, mais precisamente no dia 3 de março de 2018, a gente encontra essa matéria na revista Época Negócios, onde ele afirmava: o Bitcoin não tem nada de revolucionário. Essa resposta aparece aqui nessa parte do texto, onde ele afirma: por outro lado, eu não vejo nada de especialmente revolucionário no Bitcoin ou nas outras centenas de criptomoedas parecidas. Essas moedas se confundem com as ações das companhias que as emitem. Fica evidente que ele não faz a mínima ideia do que está falando, já que Bitcoin não possui nenhuma empresa por trás emitindo moeda, nem sendo responsável por controlar essas moedas. Todo o controle da rede é descentralizado. São os mineradores os responsáveis pela emissão das moedas e é a rede, são os próprios usuários os responsáveis pela manutenção e segurança da rede. Não é de se surpreender que um estatista, uma pessoa que defende a centralização, não consiga entender o conceito de descentralização, de não existir um terceiro de confiança para que algo funcione. Essa crença na centralização fica evidente mais à frente no texto quando ele afirma: a ideia de que um algoritmo possa oferecer um instrumento de pagamentos de valor superior a uma moeda nacional me parece uma coisa meio delirante. Só um libertário muito radical imaginaria que um algoritmo é melhor que um banco central. Não passa pela cabeça dele de que um algoritmo matemático não tem inclinações políticas nem vontades próprias. Ele simplesmente faz o que é correto, enquanto um banco central é uma terceira parte corrompível e parcial. Essa afirmação de que o Bitcoin não tem nada de revolucionário nos parece a primeira fase do processo de mudança, negação. Já a declaração de ontem parece estar caminhando para essa fase de negociação, que é uma fase intermediária do processo de mudança que termina com a aceitação. Fica clara a mudança de tom quando a gente vê que nessa última matéria ele diz que o Bitcoin precisa ser regulado para ter alguma chance. Ou seja, agora ele está querendo negociar uma regulamentação. Ele já não está mais afirmando que se trata de loucura ou algo que não tem valor. Vamos buscar aqui no texto os argumentos para essa declaração do Gustavo Franco. Ele inicia aqui explicando que se bitcoins e criptomoedas querem ter alguma chance de serem aceitos pelo mercado, eles precisam ser regulados. A primeira pergunta é: o que diabos é esse mercado que ele está falando, que precisa de alguém centralizado definindo se vai ser aceito ou não?
Mercado não depende disso. Mercado sou eu, mercado é vocês, mercado são todas as pessoas decidindo o que comprar ou não comprar. E não precisa de uma entidade centralizada aceitando ou não. Então o conceito de mercado já está errado, até porque criptomoedas e Bitcoin já foram aceitos pelo mercado. Hoje é um mercado de bilhões de dólares, de centenas de bilhões de dólares, e que já possuem sua aceitação, já é um mercado definido, não começou hoje, já tem mais de 10 anos de existência e já está aqui, não precisa de aceitação de ninguém além das pessoas que negociam criptomoedas. Mas acostumado a ser uma autoridade e a mandar na vida dos outros, ele continua afirmando: as criptomoedas parecem ter criado pelo menos a sensação de que se tem um novo offshore, uma dark web, onde tudo pode acontecer e ninguém vai ver. Desculpe, não vai rolar. Vejam, ele está afirmando isso. Desculpe, não vai rolar. Ele, Gustavo Franco, está falando isso. Então todos temos que aceitar. Não vai rolar. Se for para isso, os reguladores desse planeta vão bombardear a ideia e não me venham com conversinha libertária para isso, que não vai colar, disse. Vejam o perigo de você depender de uma terceira parte, de uma pessoa, para definir o que você pode ou não pode fazer na sua propriedade, com seu dinheiro. É esse tipo de coisa que o Bitcoin evita. Evita que uma figura como essa decida os rumos da sua vida porque ele acha e porque ele afirma que não vai rolar, independente de você concordar ou não. Mas é muito interessante a gente ver essa figura mencionar Bitcoin e mencionar libertários. Isso jamais aconteceria há poucos anos atrás e mostra que a gente começa a incomodar. Como eu falei para vocês, a gente passou dessa fase aqui de negação, né, onde todos negavam e faziam graça com o libertarianismo e com criptomoedas, para a fase aqui de negociação. Eles querem regular o mercado, eles querem estar envolvidos nisso, achando que ainda tem controle sobre a situação, sobre o que está acontecendo aqui, sendo que é uma mudança que não depende deles. Eles não têm nenhum envolvimento com isso. Em breve, eles vão se tocar disso, a gente vai entrar numa fase de depressão e, posteriormente, finalmente, a aceitação, onde eles vão entender que mudou, que realmente bancos centrais e papel moeda ficaram no passado. A vantagem da descentralização é para ela não ligar a mínima para a opinião de uma pessoa ou de um grupo. Essa pessoa não tem interferência num sistema como um todo. É um livre mercado, é o mercado que define o andamento das coisas. Então esse tipo de afirmação não está restrito a Gustavo Franco. Qualquer outro centralizador seria péssimo, como a gente consegue ver em outra notícia de hoje, onde o CEO de uma empresa de software diz que Bitcoin é ruim para a humanidade. Enfim, é uma opinião dele, mas se o poder tivesse na mão desse sujeito, o Bitcoin não existiria, assim como as criptomoedas. Então, essa é a vantagem de sistemas descentralizados, é ignorar completamente a opinião de um indivíduo. No caso aqui, esse indivíduo diz que o Bitcoin é ruim para a humanidade, porque a gente tem mineração e mineração é ruim para o clima do planeta e tudo mais, aquelas baboseiras de sempre, uma opinião dele, e que se dependesse dele, obviamente, o Bitcoin não existiria. Para complementar, não poderia faltar, obviamente, ele mencionar que Bitcoin pode ser utilizado para atividades ilícitas, que é aquela desculpa de sempre, né, de culpar a ferramenta pelo crime. Então, não é um criminoso que é o problema é a ferramenta, é o carro que ele usa, é o revólver que ele usa, é a moeda que ele usa, e não o criminoso. Como eu já falei diversas vezes em vídeo, não existe crime sem vítima. Portanto, não é crime alguém enviar Bitcoin de um lado para o outro. Não tem nenhuma vítima. Uma pessoa quer comprar, outra quer vender. Pronto, as duas pessoas estão felizes, sem nenhuma vítima e, portanto, sem crime. Mesma coisa se alguém comprar uma arma ou drogas ou qualquer outra coisa. Se as duas partes estão em consenso, ou seja, comprador e vendedor estão em livre acordo, não existe crime, não existe vítima e, portanto, é uma atividade completamente normal. Mas a máfia não gosta de concorrência, e quando ela percebe que existe alguma concorrência, o que vemos é esse tipo de coisa aqui. Homem é preso por negociar criptomoedas sem licença nos Estados Unidos. O cara foi sentenciado e pode pegar até prisão perpétua somente por vender, por negociar criptomoedas como uma exchange sem licença. Como se fosse necessária qualquer licença de qualquer máfia para ele simplesmente comprar e vender o que bem quiser com outras pessoas que fazem isso por livre e espontânea vontade. Novamente, não teve nenhuma vítima no caso dele negociar criptomoedas, mas o Estado, a máfia, não vai entender dessa forma e vai aprisionar
o coitado. Estamos falando aqui de um cara de somente 25 anos de idade, que pode ficar o resto da vida preso. Obviamente, o Estado vai culpar ele por negociar com diversas pessoas, incluindo possíveis traficantes de drogas que obtiveram criptomoedas por meio de venda de drogas na Deep Web, como se fosse culpa de quem está negociando qualquer produto. Na hora que alguém te vende um carro, a pessoa não sabe se você vai usar esse carro para sequestrar outra pessoa. Não é culpa do vendedor, é culpa do criminoso. No caso, vender drogas também não deveria ser crime algum, mas mesmo se fosse, o cara que está vendendo criptomoedas não tem nada a ver com crime realizado no passado ou no futuro. Ele simplesmente negociou criptomoedas. Como eu falei para vocês, o Estado não gosta de concorrência, então é isso que ele faz com todo mundo que tenta competir com ele, né? Vai para a cadeia, vai ser enjaulado, vai pagar multa, talvez seja levado à pena de morte, enfim. Essa é a forma do Estado atuar contra quem tenta competir com ele. Então, quando vemos Gustavo Franco afirmar várias coisas como o Bitcoin não tem nada de revolucionário, ou o Bitcoin precisa ser regulado, é simplesmente ele tentando evitar novamente a concorrência. Ele não quer concorrência, ele faz parte de bancos, faz parte de fintechs, então continua sendo interessante para ele que o Estado o proteja de concorrência, né? Bitcoin é uma concorrência, criptomoedas são uma concorrência para o sistema em vigor e ele atua no sistema em vigor. Ele é mais um que está ligado e é dependente da máfia estatal. Simplesmente ignorem esse tipo de afirmação, porque se o Bitcoin dependesse dele ou do Estado, já não existiria mais. E continua aí. Ele ainda não entendeu que ele não tem poder sobre isso. Ele pode ameaçar uma pessoa ou outra, como aconteceu com esse homem que foi preso, mas eles não conseguem fechar o Bitcoin, eliminar o Bitcoin. Eles conseguem somente causar medo e pânico ao proibir algumas pessoas de utilizar a moeda ou prender algumas pessoas, mas o sistema em si não pode ser afetado, assim como a própria Deep Web, né, a Dark Web, ou mesmo o MP3, que é uma outra tecnologia descentralizada. Antes de finalizarmos, um rápido recadinho para vocês. Se você quer ter algum lucro com altcoins durante essa fase sem movimentação do Bitcoin, venha para Criptomaníacos. O link dos nossos serviços está aqui na descrição. A gente solta vários sinais, tanto de altcoins contra Bitcoin, quanto de Bitcoin versus dólar, tá? Então a gente faz essa ajuda para vocês, além, obviamente, de tutoriais, análises gráficas, notícias e muitos outros serviços. Tudo aqui na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.